Talvez já tenham ouvido meu nome nos registros antigos, não como um rei ou guerreiro, mas como um servo humilde, tocado pela graça divina. Deixem-me compartilhar minha saga, uma tapeçaria tecida com provações, maravilhas e a presença incessante do Todo-Poderoso. Minha jornada começou em Gileade, uma região campestre, onde muitos não encontram nada de notável. Nasci em tempos de provação, quando a devoção sincera estava sendo suplantada por rituais estranhos e cultos a ídolos. Meus pais eram camponeses, mas me ensinaram a importância da fé e a confiar no Deus de nossos antepassados. Em meio às atividades cotidianas da infância, algo extraordinário aconteceu. Eu era um garoto simples, mas Deus estava me preparando para um propósito maior. Enquanto contemplava as colinas verdejantes de Gileade, senti uma conexão profunda com o Criador. Fui ensinado a cultivar uma fé inabalável, a perceber que meu chamado estava entrelaçado com a restauração da verdadeira devoção em Israel. Gileade era uma região modesta, envolta na serenidade de suas colinas e vales. Cresci em meio à tranquilidade, mas meu espírito estava inquieto com a sombra que pairava sobre Israel. O rei Ehab e a rainha Jezabel governavam a terra com punho de ferro, promovendo a adoração de ídolos e desviando o povo do caminho do Senhor. A influência sombria de Jezabel se espalhava como uma praga, levando muitos a adorar deuses falsos. Ao testemunhar essa decadência espiritual, meu coração ardia com uma paixão sagrada. Foi então que Deus começou a despertar em mim uma consciência profética. Diante da idolatria que se infiltrava em Gileade e em toda a Israel, meu chamado como profeta começou a tomar forma. Minhas convicções foram fortalecidas pela visão clara da necessidade de renovação espiritual em meio à apostasia que se alastrava como fogo descontrolado. Em uma época em que muitos se curvavam diante de ídolos sem vida, minha fé foi temperada e a chama da verdade ardia intensamente dentro de mim. Eu, Micaías, estava prestes a enfrentar os desafios de confrontar a idolatria e proclamar a soberania do Deus vivo em uma terra que havia se afastado do caminho da retidão. Uma voz suave, mas poderosa, ressoava em meu coração, apontando para um propósito que transcendia os limites daquela terra. Minha história é um lembrete de que Deus muitas vezes escolhe aqueles que o mundo considera insignificantes para realizar feitos extraordinários. Um dia, na calada da noite, enquanto contemplava as estrelas, ouvi a voz de Deus me chamando para ser um mensageiro, um profeta em uma nação que estava se desviando. Aqueles momentos moldaram meu caráter e prepararam meu coração para os grandes desafios que estavam por vir. E assim, desde tenra idade, eu sabia que minha vida não seria comum. Fui escolhido para ser um instrumento nas mãos do Altíssimo. Essa foi a semente do chamado divino que brotou nos primeiros momentos da minha existência. Preparem-se, pois a partir de agora, minha história tomará um rumo inesperado. Em um momento crucial, diante do caos espiritual e moral que envolvia Israel, senti a urgência de uma proclamação profética. Dirigi-me corajosamente ao palácio de Ehab, rei de Israel, e o desafiei perante sua corte e o povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, proclamei com convicção: não haverá chuva nem orvalho nos próximos anos, exceto por minha palavra. Era um desafio ousado, uma demonstração da soberania do Senhor sobre os elementos da natureza. Eu sabia que, por meio da seca iminente, Deus, a hora derradeira se aproximava, quando o nome do rei seria revelado a todos. Uma proclamação poderosa ecoou, e os céus se fecharam em luto, retendo suas dádivas. A terra, antes exuberante, começou a definhar, consumida pela aridez. Ao declarar as palavras de alerta perante o monarca, não era apenas a iminente seca que pairava, mas o conflito entre a força vital e os falsos ídolos que subjugavam a nação. O embate transcendia o rei,
adentrando o reino espiritual, convocando o povo a reavaliar sua fidelidade. Em contrapartida, enquanto a nação sofria com a carência, a divindade cuidava de mim, sua humilde serva. Abandonei a corte do rei e segui as instruções celestiais, buscando refúgio no leito seco de um rio. Ali, testemunhei a generosidade divina. Diante da escassez generalizada, aves traziam pão e frutas frescas diariamente. Era uma demonstração vívida do cuidado divino, usando criaturas aparentemente impuras para nutrir sua serva em tempos de fome. O leito seco tornou-se meu abrigo, sustentando-me durante os dias sombrios da seca. Enquanto a nação colhia os frutos de sua rebelião espiritual, eu, Miriam, experimentava a fidelidade inabalável da divindade, que supria cada necessidade em meu isolamento. Naquele período de aridez que assolava a terra, a divindade me direcionou a um vilarejo distante, onde um prodígio divino estava prestes a acontecer. Ao chegar, deparei-me com uma camponesa que procurava lenha, sua aparência denunciando a escassez e a fome que devastavam a região. Antes mesmo que eu me aproximasse, a divindade revelou que essa mulher seria um instrumento de sua provisão e um exemplo notável de fé em meio à adversidade. Aproximei-me e, guiada pelo Espírito, solicitei um pouco de água e um pedaço de pão. Sua resposta revelou a extensão da calamidade. Possuía apenas um punhado de grãos e um fio de azeite, planejando preparar uma última refeição para si e seu filho antes de sucumbirem à inanição. Diante da penúria, ela demonstrou uma fé admirável, aceitando o desafio de compartilhar o pouco que tinha com a profetisa de Israel. Foi um ato de confiança notável, pois ela depositou sua esperança na promessa divina transmitida por minhas palavras. Ao ouvir sua história, inspirada pela divindade, proferi palavras de esperança e promessa. Não temas, disse-lhe, vai e faze como planejado, mas primeiro prepara-me um pequeno bolo e traz-me, pois assim diz a divindade, a vasilha de farinha não se esvaziará, e o jarro de azeite não se esgotará até o dia em que a divindade enviar chuva sobre a terra. A camponesa, movida por uma fé incomum, agiu conforme as palavras da profetisa, e para a glória divina, a farinha e o azeite não se esgotaram, cumprindo a promessa durante toda a severa fase da seca. Na casa da camponesa, a fartura persistiu, um milagre evidente da fidelidade e poder da divindade, que sustenta aqueles que nele confiam, mesmo em tempos de adversidade. Enquanto permanecia na casa da camponesa, um laço especial se formou entre nós. A rotina diária era permeada pela presença constante da divindade, que continuava a manifestar seu poder naquele lar, marcado pela provisão milagrosa. Com o passar do tempo, a camponesa e seu filho passaram a confiar em minha presença, pois testemunharam. A lealdade do divino Criador se manifestava nos eventos corriqueiros em meu lar, durante as refeições compartilhadas. Ao dividirmos o pouco que possuíamos, discorríamos sobre a grandeza do Todo-Poderoso e sua capacidade de transformar situações desesperadoras em narrativas de superação. O jovem aprendiz, inicialmente marcado pela fragilidade e privação, passou a experimentar uma transformação notável. Sua aparência, antes pálida pela fome, agora irradiava a vitalidade restaurada pela generosidade do Criador. Esse período foi um testemunho contínuo da benevolência divina, que não apenas saciava nossos corpos, mas também alimentava nossas almas sedentas. No entanto, a existência é permeada por desafios, e um dia a calamidade irrompeu em nossa morada. O jovem aprendiz adoeceu gravemente, chegando ao ponto de não mais respirar. Diante dessa situação angustiante, a tutora, que já havia presenciado a provisão milagrosa do Altíssimo, veio a mim com um coração aflito. Guiado pelo Espírito Santo, ascendi ao quarto onde o jovem jazia sem vida. Postei-me diante dele e, em uma prece fervorosa,
Supliquei ao Deus da vida. Implorei que sua misericórdia se manifestasse mais uma vez e que ele trouxesse de volta à vida o jovem que havia sido subjugado pela morte. Eis que, diante dos olhos incrédulos da tutora, o milagre da ressurreição ocorreu. O menino, que estava morto, reviveu. Seus olhos, antes cerrados pela morte, se abriram para testemunhar o poder sobrenatural do Deus a quem eu servia. A alegria que inundou aquela casa naquele dia era indescritível. Este milagre não apenas restaurou a vida ao jovem aprendiz, mas também fortaleceu ainda mais sua fé. Ela, que já havia acreditado na promessa de provisão, agora testemunhava a morte sendo revertida diante de seus olhos. Seu testemunho tornou-se uma luz radiante, proclamando a magnificência do Senhor não apenas em tempos de abundância, mas também nas sombras da morte. A humilde residência, que já havia sido um local de provisão milagrosa, tornou-se agora um santuário de louvor e gratidão, onde a fé foi confirmada e fortalecida através do extraordinário milagre da ressurreição. Este evento continuou a reverberar por toda a região, proclamando que o Divino Criador é o Senhor sobre a vida e a morte. Logo, a notícia sobre os acontecimentos se espalhou e chegou aos ouvidos do soberano. O rei, influenciado por sua conselheira e imerso na idolatria, encontrou-se diante de um profeta determinado a provar que somente o Divino Criador é digno de adoração. Foi então que aconteceu o grande confronto em um local elevado, um momento crucial onde a verdadeira soberania divina seria manifestada diante de todo o povo. Perante uma multidão ansiosa e os sacerdotes rivais, desafiei corajosamente o rei a reunir seu povo e os sacerdotes para um confronto de proporções divinas. O desafio era simples, mas profundo: construir 2 altares, um para a divindade rival e outro para o divino Criador. Aquele que respondesse com fogo consumidor seria reconhecido como o verdadeiro Deus. O rei, ciente de que as apostas eram altas, aceitou o desafio. Assim, construímos 2 altares diante da expectante congregação. Este momento era mais do que uma disputa entre 2 profetas. Era uma batalha espiritual entre a fidelidade ao Deus verdadeiro e a sedução dos ídolos. Antes de iniciar o desafio, determinei reconstruir o altar do Senhor, que estava em ruínas. Este ato tinha um simbolismo profundo. Reconstruir o altar não era apenas restaurar uma estrutura física, mas um chamado para o povo reconstruir sua aliança com o Deus que os havia libertado de suas dificuldades. Em um vale isolado, os clãs de Eldoria ergueram um altar de pedra à deusa anciã, traçando um círculo de proteção ao redor. A preparação cuidadosa dos dons não apenas expressava a fé na resposta divina, mas também era um convite ao povo para renovar os laços ancestrais. Enquanto os sacerdotes das sombras invocavam seus deuses obscuros em rituais frenéticos, Anya, a líder espiritual, elevou sua voz à deusa da luz, pedindo que sua presença se manifestasse naquele instante. A resposta surgiu como uma torrente de luz etérea, envolvendo o altar e consumindo as oferendas com uma energia radiante. As pedras brilhavam intensamente e até mesmo a terra ao redor parecia vibrar com a força da manifestação divina. A luz não era apenas um espetáculo visual, era a presença tangível da deusa entre seu povo, um farol de esperança em meio à escuridão crescente. A chama que emanava do vale era mais que um sinal, era a resposta sobrenatural ao desafio proposto pelos clãs sombrios. O povo de Eldoria, testemunhando o esplendor, ajoelhou-se em reverência, reconhecendo a deusa anciã como a única fonte de poder verdadeiro. Eles proclamavam em uníssono: a deusa é a luz, a deusa é a luz, a deusa é a luz. O temor reverencial tomou conta da multidão, e a influência sombria que antes os envolvia começou a se dissipar.
A vitória sobre os sacerdotes das sombras não foi apenas uma derrota física, foi um desmascaramento espiritual. Todos viram a incapacidade dos deuses obscuros de responder, enquanto a deusa anciã se manifestava em toda a sua glória. Ania conduziu os sacerdotes das sombras ao Rio das Lágrimas, onde foram julgados e banidos. Este evento no vale foi mais do que uma demonstração de poder. Foi um chamado para Eldoria retornar à verdadeira fé. A nação, testemunhando a inequívoca resposta divina, estava agora diante de uma escolha: reafirmar a aliança com a deusa anciã ou persistir no caminho da escuridão e da apostasia. A manifestação do poder divino no vale foi um ponto de virada na história de Eldória, marcando o início de uma jornada de restauração espiritual e retorno à verdadeira adoração. A vitória naquele dia não era apenas de Ania, mas uma confirmação do poder divino que reside na aliança com o povo escolhido. Após o impactante confronto no vale, a perseguição de Zara, a rainha das sombras, intensificou-se, transformando-se em um período desafiador na jornada de Ania. A rainha, enfurecida com a derrota, lançou sua fúria contra Ania, desencadeando uma série de eventos marcados pela opressão e ameaças. Zara, uma figura poderosa e influente, não tolerou a humilhação pública dos sacerdotes das sombras. Sua determinação em silenciar a voz de Ania aumentou a pressão, e a ameaça constante levou Ania a buscar refúgio em uma gruta isolada. Esse período de reclusão foi marcado por uma mistura de emoções, desde a exaustão física até questionamentos sobre o propósito divino. A gruta tornou-se um símbolo não apenas do isolamento físico de Ania, mas também de uma busca por respostas diante da intensidade da perseguição. Na solidão da gruta, Ania experimentou um encontro divino extraordinário. A deusa, em sua misericórdia, não apenas ouviu o desabafo de Ania, mas revelou-se de maneiras surpreendentes. Elementos naturais como o vento sussurrante, o tremor da terra e o brilho do fogo foram utilizados para transmitir mensagens simbólicas, reiterando a soberania divina sobre todas as circunstâncias. Após manifestações poderosas, uma voz suave se fez presente. A deusa não estava no vento impetuoso, no terremoto ou no fogo, mas em uma suave brisa. Essa representação destacou não apenas a transcendência da deusa sobre a criação, mas também sua proximidade e a capacidade de se comunicar com Ania em meio às suas lutas. Ania confessaria mais tarde que essa época de sua vida não foi nada fácil. Um dia, enquanto lamentava sob em meio à vastidão árida, um toque celestial me envolveu. Um ser angelical, enviado pelo Altíssimo, surgiu oferecendo-me pão e água, fortalecendo-me para a provação que se estendia à frente. Aquele instante de cuidado divino não apenas saciou minhas necessidades físicas, mas também reacendeu minha fé e perseverança. Ali, sob a sombra da árvore ressequida, aprendi que a atenção do Senhor transcende os triunfos públicos. Ele se importa não somente com o porta-voz que desafia multidões, mas também com o indivíduo exausto e desanimado que busca refúgio na solidão do deserto. A passagem sob a árvore é uma narrativa de redenção pessoal, uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a providência divina é constante. Foi ali que compreendi que a jornada não é feita apenas de vitórias grandiosas, mas também de momentos íntimos de restauração e renovação. A árvore, antes símbolo de desespero, transformou-se em um altar de encontro com o Deus que se importa com o indivíduo exausto. Minha trajetória, marcada por sucessos e desafios, encontrou equilíbrio e significado na sombra acolhedora da árvore, onde experimentei o toque celestial que me capacitou para o que estava por vir. Em busca de uma compreensão mais profunda, guiei meus passos ao pico rochoso, onde a figura histórica havia experimentado a proximidade do Senhor. Lá,
Em meio à imponência das rochas, busquei um encontro que me ajudasse a decifrar o que estava acontecendo com a humanidade e com o povo escolhido. No silêncio majestoso da montanha, uma presença divina me envolveu. Uma brisa suave, não no estrondo do vento, mas na voz do Eterno, sussurrava palavras que penetravam meu ser. Nesse encontro transcendental, Deus revelou que, apesar das aparências, um grupo leal permanecia. Uma comunidade de corações devotos, não submissos à idolatria predominante. Essa revelação trouxe consolo e renovou minha esperança de que, mesmo em meio à apostasia, o Senhor preservava aqueles que o buscavam de coração sincero. A montanha tornou-se um marco em minha jornada, onde a visão transcendeu os sentidos físicos. Fui equipado não apenas com o conhecimento do futuro, mas com a certeza de que o Criador estava no controle, mesmo quando os eventos pareciam fora de rumo. Embora a rainha tenha buscado me destruir, a perseguição não ditou meu destino. A caverna, a árvore e a montanha tornaram-se lugares de encontro com o divino, proporcionando não apenas a superação da perseguição imediata, mas também a renovação do propósito divino em minha jornada. Essa fase sombria, marcada pela perseguição, preparou o terreno para eventos significativos, que moldariam ainda mais a narrativa de minha vida. Sendo assim, eu precisava me preparar e também preparar as gerações futuras. Após a montanha, fui orientado pelo Senhor a realizar algumas investiduras que desempenhariam um papel de extrema importância na história do povo. No contexto bíblico, a investidura é um ato significativo de consagração e investidura divina. O primeiro a quem ungi foi Gael, como rei de Arã. Essa escolha carregava consigo um propósito profundo, um desdobramento nos planos de Deus que transcendia fronteiras políticas. A investidura de Gael simbolizava a soberania divina sobre nações aparentemente distantes. Em Israel, realizei a investidura de Eziel como rei, um ponto de virada crucial. A revolta contra a opressão de Acabe e Jezabel era iminente. Eziel personificava a resposta divina à corrupção reinante, e sua investidura era o sinal de que Deus estava intervindo para restaurar a justiça e a fidelidade. Do mesmo modo, eu também precisaria realizar a transição profética. Pensando nisso, fui orientado a realizar a investidura de Elias como meu sucessor, um ato de passagem de tocha, confiando a ele não apenas o manto profético, mas a responsabilidade de guiar o legado espiritual de Ben-Ami, um mentor dedicado, estava nas mãos de seu sucessor, Natã. Sob a orientação da providência, essas transições não eram meros rituais, eram atos imbuídos de um propósito superior. Eliaquim, Josias e Natã representavam peças cruciais no plano divino para restabelecer a fé e a retidão. Ao contemplar a continuidade dessa missão, percebi que o intento da providência transcendia gerações. Sua obra se desenrolava através do tempo, e cada decisão era um fio precioso nessa tapeçaria sagrada. Unidos por uma herança espiritual, o chamado à fidelidade persistia. Eliaquim, Josias e Natã personificavam a diversidade dos desígnios divinos. Israel e as nações vizinhas seriam influenciados por líderes escolhidos pela providência para momentos específicos. A saga do povo era como um jogo de estratégia, onde cada figura e cada legado desempenhavam um papel singular na execução do plano superior. Essa fase da jornada não se limitava a transmitir o bastão, mas a iluminar os caminhos para as gerações futuras. A sucessão espiritual não marcava um término, mas o prelúdio de uma nova era na história de Israel e na realização do propósito divino na Terra. Nesse contexto, um episódio marcante emergiu, envolvendo a cobiça do monarca e a tragédia que se abateu sobre a vida de Nabucodonosor. O rei Manassés, governante de Judá, cobiçava um campo que pertencia a Nabucodonosor,
um cidadão comum. Aquele campo, estrategicamente localizado próximo ao palácio, despertou a ambição do rei. Manassés propôs a Nabucodonosor a compra ou troca da propriedade. No entanto, Nabucodonosor, ciente do valor de sua herança familiar, recusou-se a alienar o que lhe pertencia por direito. A recusa de Nabucodonosor abalou profundamente Manassés, mergulhando-o em um estado de descontentamento e amargura. Diante desse cenário, surge Azerate, a astuta rainha e esposa de Manassés. Movida pela ambição e desprovida de escrúpulos, ela urdiu um plano cruel para satisfazer o desejo do rei. Azerate, utilizando a autoridade de Manassés, forjou documentos para convocar uma assembleia fraudulenta. Nessa farsa, Nabucodonosor foi falsamente acusado de traição e condenado à morte por apedrejamento. O clamor por justiça foi abafado pela trama maquiavélica de Azerate, que, sem remorso, apoderou-se do campo para Manassés. A apropriação injusta do campo de Nabucodonosor desencadeou uma profecia que teria consequências desastrosas para a casa de Manassés. Fui então instruído pela providência a confrontar Manassés com a mensagem divina. Em meio ao campo usurpado, ergui-me diante do rei, proferindo as palavras da providência. Anunciei que o sangue inocente derramado e a cobiça desenfreada não ficariam impunes. Profetizei que os corvos se alimentariam dos restos de Manassés, onde o sangue de Nabucodonosor havia sido derramado, prenunciando a queda da casa de Manassés e a desgraça que se abateria sobre ele. Surpreendentemente, uma reviravolta ocorreu quando Manassés, ao ouvir a profecia, demonstrou um arrependimento genuíno. Rasgou suas vestes, jejuou e andou humildemente diante da providência. A resposta de Manassés contrastava com suas ações anteriores. O coração do rei, outrora endurecido, agora se rendia diante daquele que ele havia desafiado. A resposta da providência à humildade de Manassés foi notável. A mensagem divina foi modificada, revelando que, devido ao arrependimento manifesto, a calamidade anunciada não ocorreria durante o reinado de Manassés. A misericórdia divina se manifestava, revelando que um coração contrito e arrependido poderia alterar o curso da justiça divina. O confronto com Manassés não apenas expôs a gravidade do pecado, mas também destacou o poder transformador do arrependimento. Manassés, um rei maculado pela cobiça, encontrou uma brecha para a misericórdia divina por meio do arrependimento. Humildade e contrição definiram o espírito daquele momento, uma narrativa que ecoa a promessa de redenção, mesmo nos recantos sombrios do erro, onde a luz do arrependimento pode dissipar a escuridão. Anos mais tarde, o ciclo da minha jornada terrena se aproximava de seu clímax. Após inúmeros desafios, triunfos e provações, uma visão transcendental se revelou diante dos olhos atentos de Samuel e daqueles que observavam à distância. Uma carruagem flamejante, impulsionada por cavalos alados, surgiu como um portal entre o reino terreno e o celestial, sinalizando minha iminente transição. Essa ascensão não foi um mero espetáculo visual, mas uma representação vívida de uma transição divina. O fogo, símbolo de pureza e poder, não consumiu, mas transformou. Os cavalos alados, com sua força indomável, personificavam o transcendental, indicando que minha jornada terrestre estava prestes a se fundir com algo além da compreensão humana. Enquanto a carruagem ascendia aos céus, um silêncio solene pairava no ar. O choque silencioso entre o natural e o sobrenatural era palpável. Samuel, meu fiel companheiro, testemunhava o evento com admiração e espanto. O silêncio que se seguiu à ascensão reverberava a magnitude do momento, deixando uma marca indelével naqueles que presenciaram essa cena sagrada. Ao me ver ascender aos céus, Samuel exclamou: "Meu mentor, meu mentor! A proteção e a força da nossa comunidade." Sua expressão carregava uma mistura de
admiração, respeito e uma compreensão profunda da dimensão espiritual que envolvia aquele evento. A proteção e a força representadas simbolizavam não apenas minha partida física, mas a continuidade da obra divina na terra. No momento da ascensão, meu cajado de madeira caiu, descendo suavemente à terra. Esse objeto não era apenas uma ferramenta, mas um símbolo de herança espiritual, carregando consigo a sabedoria e a missão que me foram confiadas. Samuel, reconhecendo a importância do cajado, o apanhou, marcando o início de sua jornada como meu sucessor, escolhido para dar continuidade à obra que eu havia começado. A ascensão não representou um fim, mas sim uma transformação. Foi a transição do visível para o invisível, do terreno para o celestial. Essa experiência singular reforçou a realidade do divino sobre o natural e enfatizou que a história de Deus com seu povo não está limitada ao espaço e ao tempo terrenos. Minha ascensão se tornou parte integrante da narrativa espiritual, destacando que os planos divinos transcendem a vida terrena. Essa experiência serviu como um lembrete de que, mesmo na ausência física, a presença e a obra de Deus continuam a se manifestar na história da humanidade. Com minha ascensão, a responsabilidade de dar continuidade à obra recaiu sobre os ombros de Samuel. Esse homem dedicado, que havia sido meu fiel discípulo, agora se via diante da tarefa monumental de liderar e orientar o povo. Sua aceitação desse chamado não apenas demonstrou sua devoção, mas sinalizou o início de uma nova era. Samuel, com a herança espiritual que agora possuía, enfrentaria desafios significativos: a pressão de manter o padrão estabelecido, a resistência daqueles que duvidavam de sua capacidade e a inevitável comparação com seu antecessor eram obstáculos a serem superados. No entanto, a unção que ele recebeu era suficiente para capacitá-lo a enfrentar esses desafios com confiança. Quanto ao rei Osias, posso lhes dizer que durante a batalha nas montanhas, apesar dos avisos, o rei buscou enganar os profetas ostentando seu poder. No entanto, uma pedra solta encontrou seu alvo, ferindo-o mortalmente. Osias testemunhou o cumprimento das profecias. Após a morte de Osias em batalha, sua rainha, Morgana, continuou a desafiar a fé e perpetuar a idolatria. No entanto, a justiça estava próxima. Zacarias, então, nomeado pelo Altíssimo para erradicar a corrupção da linhagem de Acabe, Josias empreendeu uma série de ações decisivas que culminaram com a queda de Isadora. Ao se aproximar de Vila Serena, Isadora, ciente da chegada de Josias, adornou-se com maquiagem, buscando intimidá-lo. Josias, no entanto, a confrontou, denunciando seus atos ímpios e sua influência nefasta sobre o povo. Isadora, teimosa até o fim, zombou dele, mas seu destino já estava traçado. Josias ordenou aos seus homens que a precipitassem da sacada. Isadora caiu e seu sangue manchou o chão e as paredes, cumprindo a profecia ancestral. Em seguida, Josias seguiu para a capital, onde os últimos herdeiros de Acabe foram eliminados sem piedade. A justiça divina havia sido cumprida. Assim, encerrou-se meu papel terreno, mas a repercussão da ascensão ecoa pelas eras, demonstrando que a relação entre o Criador e seus seguidores transcende a mortalidade. A carruagem de luz não era apenas um meio de transporte celestial, mas a representação de uma passagem eterna e transcendental. Espero que tenham apreciado este relato. Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para continuarem acompanhando nossas histórias. Que a paz esteja com todos.